Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja. Ele disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E como surgiu então o cristianismo? E nele a religião católica romana? Bom, na verdade, há uma grande diferença entre a palavra cristão e a religião cristã, o cristianismo. Cristão é um termo que aparece na Bíblia e se relaciona a quem é seguidor de Cristo, a quem procura manter vivos os ensinamentos de Jesus e passar à frente esses conhecimentos. Hoje se confunde muito ensinar sobre Jesus com ensinar sobre a Bíblia. E há uma diferença também quanto a isso. Muitos pregam a Bíblia e não a Jesus. Mas o que nós aprendemos com a própria Bíblia e a sã doutrina nela escrita é que nós devemos pregar e ensinar Jesus e não a Bíblia. Então, independentemente da Bíblia, ensinar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o nosso Salvador que veio para nos resgatar do lamaçal do pecado e nos introduzir no céu, na eternidade, na casa do seu Pai, a qual há muitas moradas. Não é assim que aprendemos com a palavra? Bom, tendo então a consciência de que a palavra de Deus nos fala do cristão, aquele seguidor de Cristo, e tendo em vista a institucionalização do cristão como religião cristã, nós podemos seguir em frente. Primeiro, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que, diferentemente desses homens que estão aí hoje, que são elogiados pelo sistema, que são adorados pelas pessoas, mas aqueles cristãos que nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, eles sofreram perseguições, eles foram maltratados, eles passaram dificuldades sérias na vida, eles foram torturados, foram apedrejados, decapitados e mortos. Você vê que é uma grande diferença para os que estão aí hoje. Aqueles eram os homens de Deus que falavam sobre a sã doutrina de Jesus Cristo. E por isso eles eram perseguidos. Por isso eles eram o oposto do que está aí hoje. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade. E suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nessa época, a igreja, que não é denominação nem templo, é a reunião dos santos, ela cresceu muito. Ela ultrapassou as barreiras geográficas. Se estendeu pela Europa e dali pelo mundo. E isso incomodou os senhores do mundo, que naquela época eram os romanos. A elite romana, o governo romano, o sistema romano, não achou vantagem em ver uma crença, um movimento crescer tanto, ao ponto das pessoas julgarem entre o que mandava o sistema com as leis e o que dizia Cristo na sã doutrina. E isso fez com que o governo daquela época, já no século IV, e eu não vou aqui entrar em detalhes porque não cabe aqui os detalhes, apenas informarmos o que aconteceu, mas os governos daquela época ficaram preocupados,
porque para eles era uma religião nova que estava surgindo. Eles só enxergavam religiões, porque eles estavam afundados em religiões a vida toda, desde Nimrod, desde Semíramis, desde a Babilônia. Não a Babilônia império, mas a Babilônia criacionista, aquela Babilônia da Torre de Babel. Desde aquelas épocas, eles já estavam impregnados de religião nas suas mentes. Então, o que eles fizeram? Pegamos essas pessoas que seguem a Jesus, pegamos esse título, pegamos as suas práticas e introduzimos, institucionalizando isso em uma religião. Qual é a religião? A religião geral, a religião universal. Para eles, essa religião geral, universal, era a religião que contemplava um termo que eles trouxeram de outro império que eles tiveram antes, da Grécia. Esse termo é o católicos, que significa católico, geral, universal. Então criaram a religião geral, a religião católica. Dessa religião católica surgiram vários catolicismos, mas aqui na nossa região, no Brasil, o mais conhecido é o catolicismo romano, a Igreja Apostólica Romana. Então nós vamos nos atentar para essa, porque é a que nós conhecemos mais de perto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque vemos então os templos da Igreja Católica, da religião católica, em todos, sem exceção, em todos os centros, seja um centro pequenininho, de um arraial, de uma localidade pequena, seja o centro de um bairro, de um distrito, de um município, de uma cidade, ou de uma capital, ou até do país, porque em todos os locais tem um templo da Igreja Católica. Então é nessa que nós vamos ficar mais focados, Igreja Católica Romana. Pois bem, o sistema governamental, olha aí, sistema, ele é muito abrangente. E para você conseguir manipular, para você conseguir dominar, controlar as pessoas, você precisa de leis, porque as pessoas vivem regidas pelas leis. Você precisa da religião, porque as pessoas seguiam muito por religião. E você ainda precisa de uma alternativa terceira, que é a mídia. A mídia, a comunicação, para que as pessoas tenham, então, informações daquilo que o sistema quer passar para as pessoas. E isso foi o que aconteceu quando a religião católica foi criada. Eles utilizavam essas práticas. A prática política, porque a religião católica foi criada atrelada à política, foi o governo quem criou, o governo de Roma, que, diga-se de passagem, já estava afundando, o governo de Roma estava caindo, estava em decadência, para surgir posteriormente um novo império, o Império Inglês, o Império Britânico, mas ele estava caindo, e aí é hora então de reforçar o sistema governamental com a religião. Só que esse povo lá de Roma, esse povo era muito contaminado, porque eles vieram se contaminando já há muito tempo. Eu já falei sobre isso em vídeos passados, é bom você rever para que você tenha detalhes dessas questões. Mas já eram muitos ídolos criados, muitos deuses criados, com nomes diferentes, mas os mesmos deuses, Nimrod, Semíramis e Tamuz, mas eram muitos, e agora ficariam de fora da religião. Então o catolicismo, na verdade, transformou todas essas práticas religiosas anteriores e pagãs em práticas da própria denominação, para que pudesse então envolver todo mundo, já que é uma questão política, para poder abraçar todo mundo, para poder prender todo mundo. E assim seguiu-se o catolicismo. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas você pode pesquisar sobre isso. Seguiu o catolicismo, trazendo então para dentro da religião algumas coisas inerentes à sã doutrina, a doutrina ensinada por Jesus, algumas coisas, e a maioria das coisas que são de fora da sã doutrina de Cristo, criando a partir daí a religião principal que nós conhecemos hoje. Aqui é mais difundida, a religião católica romana. Você observa um detalhe histórico também, que Roma era o centro. Era Roma quem mandava porque era o império. E aí, conforme foram acontecendo as dissersões, Roma foi encolhendo. Hoje Roma praticamente é o Vaticano. O Vaticano é um país dentro da Itália. E nele há um rei. Esse rei é o rei político e religioso, do mesmo jeito que antes, é o Papa. Ele tem autoridade política e religiosa no reinado dele, no Vaticano. E, curiosamente também, abrindo um parênteses, esse próprio Vaticano, que é símbolo
das religiões pagãs associadas à religião do cristianismo, no centro da praça tem um obelisco, que é a figura do pênis, o órgão sexual masculino ereto. Está bem na praça do Vaticano. É algo que eu não sei como eles explicam. Eu gostaria de saber, inclusive, como eles explicam isso. Um símbolo de Baal, que a própria palavra tanto condena, Baal, os Baalins, essas coisas. Esse principal símbolo ainda é um símbolo pornográfico na Praça do Vaticano. Eu não sei como eles conseguem explicar isso. Eu gostaria até se alguém pudesse que me explicasse, algum católico, como é que pode uma coisa dessa, que eu acho isso um absurdo. Mas, então Roma caiu, a queda do Império Romano foi acontecendo. Uniu-se então a religião, nesse caso a religião geral, o catolicismo, para que a partir daí pudesse então manter-se a estrutura governamental e religiosa de Roma. Mas mesmo assim ficou difícil, tanto que encolheu, hoje é só o Vaticano e a Itália e todos aqueles países em volta ali cresceram, e o Vaticano continua com aquele domínio mundial, porque ali é a sede do Vaticano, mas onde há igrejas e terrenos e templos e tudo mais da católica, claro, que está sob o domínio daquele pequena área de terra, daquele pequeno território chamado Vaticano, onde fica o Papa. A partir daí, o que ocorre? Entra a questão das sociedades secretas, porque desde Semíramis, essas sociedades secretas vêm existindo. E entre elas todas, entre Rosas Cruzes e tantas outras, havia os Cavaleiros Templários. O que eram os Cavaleiros Templários? Um grupo de pessoas, uma milícia, um grupo de pessoas que se faziam policiais ou um exército, e que acompanhava os romeiros, as pessoas que iam de Roma para a Cidade Santa, para Jerusalém. Então, nesse trajeto haviam sempre beduínos, bandidos do deserto, aquela coisa toda que a gente inclusive vê em filmes antigos. E esses cavaleiros templários eram as pessoas que transportavam ou davam a segurança, faziam a segurança entre Roma e Jerusalém para que as pessoas pudessem visitar a Cidade Santa. Esses cavaleiros templários formaram sociedades secretas. E a partir do momento em que a Igreja Católica viu que eles estavam ficando ricos, porque eram os guardiões do templo, daí o nome templário, guardavam o templo, a Católica foi e exterminou com esses cavaleiros templários. E eles tiveram então que se dividir nas sociedades secretas. Entre elas a franco-maçonaria, maçonaria francesa e também a maçonaria inglesa. E houve um racha entre eles, houve uma dissersão. Hoje você vê, por exemplo, na denominação evangélica, uma pessoa que chega a um confronto com o pastor que é líder da denominação, e aí abre e forma uma nova denominação. Você não vê isso acontecer? Isso não é novo, isso já acontecia há muito tempo atrás. E foi o que ocorreu. As sociedades secretas de França e de Inglaterra brigaram, e aí o catolicismo abriu, criaram um persona para isso. Sempre há um persona. Uma pessoa para ser o cara que conseguiu resolver tudo, que conseguiu fazer, que conseguiu então abrir um novo horizonte. O herói sempre tem um. Neste caso, Martim Lutero. E aí cria-se uma outra religião, o protestantismo, mas é o nosso próximo assunto. Ancient Rome. From here, an empire sent out armies which mastered the known world. A superpower unrivaled in its ingenuity and its savagery. This was the glorious civilization that shaped our own. For 500 years, Rome ruled supreme. The empire, they said, would last forever. But then, it was all just ripped apart. O Império Romano está ruindo, está indo a pique, está caindo. E há necessidade de fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Decide-se então criar uma religião geral. Católica é a palavra para geral no grego. E essa religião católica
criada, agora absorve as culturas pagãs de outras práticas religiosas anteriores a elas. E se disfarça de ser a Igreja de Jesus Cristo, fundada por Pedro, que tem as chaves e que tem a pedra angular do fundamento da igreja. Pois bem, passa-se o tempo e as sociedades secretas envolvidas nessa religião acabam brigando. E não é nada diferente do que você conhece. Porque ainda nos dias de hoje, dentro da religião evangélica, você sabe muito bem que há disserções. Então, um pastor briga com o outro, ou com um diácono, ou com alguém assim, e ali se abre uma segunda igreja, uma outra denominação. Não é assim que você vê? Isso não é novo, isso já aconteceu há tempos atrás. E nesse momento em que as sociedades secretas brigam, decidem então agora fundar uma nova religião, sincretizada, extraída diretamente da religião mãe, o catolicismo romano. Essa religião é o protestantismo. Agora, tem que se contar uma história. Tem que se mostrar para as pessoas uma justificativa. E aí cria-se um personagem. É sempre assim. Sempre há e sempre haverá um personagem. Aquele que é o cara, segundo Barack Obama. E dessa vez, o nome escolhido é Martim Lutero, um padre alemão que a história com E, que chegou aos nossos dias, narra que ele, pesquisando a palavra de Deus, ele leu o apóstolo Paulo quando escreve: não é pelas obras que somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um favor imerecido, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E a história com E narra que isso comoveu Martim Lutero. Então ele buscou fazer uma reforma, a reforma luterana ou reforma protestante. Isso é história com E. A história com H, que é o que ocorreu, é que as sociedades secretas decidiram criar essa nova religião. E assim nasceu essa religião, a qual nos foi apresentada, assim que nós nascemos aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque depois de Martim Lutero, e a briga entre a sociedade secreta francesa e inglesa, que ocasionou essa disserção, na própria França existiu um homem chamado João Calvino, que ele então implementou os alicerces básicos, fundamentais, da doutrina do protestantismo, ou da religião evangélica, se você preferir. E a partir daí, começou-se a praticar isso que nós conhecemos hoje. Ainda da mesma forma que a católica, se utilizando do templocentrismo, que é um assunto que nós vamos entrar também mais para frente. E o Brasil é descoberto em 1500. Logo após a descoberta do Brasil, essa sociedade secreta francesa manda para cá, para o Brasil, as primeiras pessoas para implantarem aqui, não a sã doutrina de Paulo, porque Paulo não veio no Brasil implantá-la. Pedro não veio, os apóstolos não vieram, até porque o Brasil ainda não havia sido descoberto, que é outro assunto, que nós não vamos entrar nele agora. Mas foram as próprias sociedades secretas que elaboraram toda essa história. É outro assunto, não para agora. Mas então o Brasil descoberto, e logo após a descoberta, as sociedades francesas mandam para cá, para o Brasil, as pessoas não para pregar o Evangelho de Jesus, não para pregar a palavra de Deus, não para pregar Jesus, mas para nos ensinar a religião que essas sociedades secretas criaram. E aí, eu já adianto aqui um assunto. Se na denominação que você está, você descobrir que seus líderes são membros de sociedades secretas, não se abisme, não há nada de mais nisso. Isso é normal, porque sempre foi assim. Não porque o Senhor Jesus apoia, porque ele condena, mas entrando na questão de religião, sempre foi assim. Isso nunca foi diferente. Eu posso dizer que você é que está no lugar errado, achando que está no lugar certo. Mas então, meu amado, Martim Lutero, uma pessoa criada pelo sistema, o sistema que comanda o mundo, as sociedades secretas, cria então o protestantismo. E João Calvino, o francês, aplica os rudimentos básicos, não da sã doutrina, porque essas já estão aplicadas por Cristo, mas da religião protestante. E aí, a partir daí, chegamos aos dias de hoje.
Nós já nascemos conhecendo, não a sã doutrina bíblica. Nós nascemos já conhecendo as doutrinas da religião protestante, religião evangélica. E é por isso que a nossa visão não tem sido na questão da sã doutrina e da palavra do Senhor, mas tem sido a visão direcionada para a religiosidade, porque nós já nascemos aprendendo nesse foco, nessa direção. Nós, desde pequenos, e nossos avós e nossas avós e nossos parentes no passado também tiveram a mesma visão, a visão religiosa sincretizada da Igreja Católica. O protestantismo, ou o evangelho, a religião evangélica, ela é extraída diretamente do catolicismo, é a filha. E a Bíblia relata essas questões em Apocalipse. E você deve ler para que você se assuste. Eu não vou te dizer o que é aqui, que eu já falei também em outros vídeos. Mas eu quero que você pesquise para você se assustar com isso. Para você ver onde é que você está indo. Nós vamos continuar.